Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui chamar a sua atenção ou despertar a sua atenção a esta mensagem, porque muitas pessoas se perguntam como ter acesso a Deus. E qual é o verdadeiro propósito da cruz com relação a cada um que está me ouvindo? Se você quer descobrir, é só você ouvir essa mensagem atentamente, porque você irá descobrir como, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 16, diz assim: E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Percebe aqui que o verdadeiro propósito da cruz é exatamente esse: destruir a inimizade. Porque ao destruir a inimizade, como diz aqui a palavra de Deus, quando a inimizade é destruída, passa a haver reconciliação do povo para com Deus. É exatamente a inimizade que está no meio, separando o povo da presença de Deus. Não é que Deus está separando o povo, mas o povo está se separando dele. Por quê? Porque há no meio a inimizade. Eu não preciso perder tempo aqui falando o que representa inimizade, porque todos que estão me ouvindo do outro lado sabem exatamente inimizade o que significa. Todas as coisas que separam alguém da presença de Deus são exatamente essas coisas que a Bíblia chama de inimizade. Qualquer coisa que esteja vinculada ao mundo representa inimizade na vida desse alguém. E são essas coisas que separam um alguém da presença de Deus, que separam um alguém da comunhão com Cristo, que separam alguém do amor de Jesus, ou que separam alguém da salvação. Então, todas as coisas que representam inimizade devem ser deixadas de lado, porque ao ser deixada de lado as coisas que representam inimizade, significa aceitá-lo, o sacrifício da cruz. Muita gente está anulando o sacrifício da cruz, porque a inimizade no meio. E a inimizade está separando muitas pessoas da presença de Cristo, separando do perdão de Cristo, separando do amor de Cristo, separando da comunhão com Cristo, separando da salvação que está em Cristo. Então é necessário deixar a inimizade de lado. Ao deixar de lado a inimizade, passa a haver reconciliação com Cristo. E ao haver reconciliação com Cristo, ao haver essa reconciliação com Cristo, significa aceitar o sacrifício da cruz. Para você entender melhor, no versículo 18 diz assim: porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Veja, para ter acesso ao Pai em um espírito, é necessário deixar de lado a inimizade. Porque a partir do momento que é deixado de lado a inimizade, esse alguém passa a estar reconciliado com Cristo. E óbvio que quando está reconciliado com Cristo, passa de igual modo a ter acesso ao Pai em um só Espírito. Mas há muitas pessoas que querem ter acesso ao Pai, mas não querem se reconciliar com Ele. Porque a inimizade no meio chamada discórdia, por exemplo. A inimizade no meio chamada engano. A inimizade no meio chamada pecado. A inimizade no meio chamada vaidade. A inimizade no meio chamada velha criatura. A inimizade no meio chamada ignorância, chamada corrupção, chamada propina. A inimizade no meio chamada, muitas das vezes, é mau temperamento. Pessoas que estão na presença de Deus e não mudam. A inimizade no meio chamada ódio no coração, chamada mente cauterizada, coração corrompido, mente poluída. Tudo isso é inimizade. E a pessoa que tem inimizade no meio, separando esse alguém de Cristo, não separado por Cristo, mas que está separando de Cristo, essas coisas é chamada inimizade. E se tem alguém separada não por Cristo, mas separado de Cristo por causa da inimizade, não pode ter acesso ao Pai em um espírito. Porque há outros espíritos no meio
espíritos enganadores que está separando alguém de Cristo. Então é necessário deixar de lado a inimizade, reconciliar-se com o Pai. Ao se reconciliar com o Pai, passa a ter acesso a Ele em um só Espírito. E ao ter acesso a Ele em um só Espírito, significa ter aceitado o sacrifício da cruz. Então, para ter acesso ao Pai, que é o que todos querem ter acesso ao Pai, precisa primeiramente tirar a inimizade que está no meio. Ao tirar a inimizade que está no meio, passa a estar reconciliado com Cristo. Ao estar reconciliado com Cristo, passa a ter acesso ao Pai em um só Espírito. E quando passa a ter acesso ao Pai em um só Espírito, significa aceitar o sacrifício da cruz. Aí ele diz, para finalizar no versículo 19, assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas co-cidadão dos santos e sois da família de Deus. Quem são os da família de Deus? Os que não têm inimizade no meio. Porque os que têm inimizade no meio ainda não são da família de Deus. Porque a inimizade está separando de Deus. Só são da família de Deus aqueles que não têm inimizade no meio. Enquanto a inimizade, a Bíblia diz que são estrangeiro e peregrino. Mas quando não há inimizade, torna-se concidadão do santo e sois da família de Deus. Repito, todas as coisas que representam inimizade impedem alguém de se tornar da família de Deus. E os que não são da família de Deus por causa da inimizade, os que não são da família de Deus, ainda estão sendo participantes do mundo lá fora. E o mundo é exatamente a inimizade que está separando as pessoas de Cristo. Tem que tirar a inimizade, se reconciliar com Deus, ter acesso ao Pai em um só Espírito, aceitar o sacrifício da cruz, tornar-se co-cidadão do santo, para assim se tornar verdadeiramente da família de Deus. Eu pergunto a você que está me ouvindo, será que não tem alguma coisa que está te separando de Cristo? Tem tanta coisa que está separando tanta gente da presença de Cristo. As modinhas de crente, as modinhas que estão aceitando hoje em dia, certo tipo de dança equivocada. Muitas das vezes o mundo, em muitas igrejas, tanta coisa errada. Sabe o que é isso? Inimizade está no meio, separando as pessoas de Cristo. Religião, preceito de homem, tudo isso, infelizmente, são exatamente o que a Bíblia menciona aqui. Inimizade. Mas a inimizade deve ser destruída. Porque tem tantas pessoas sendo destruídas e não está nem percebendo. Por conta da inimizade que está separando de Jesus. Não é que está separada por Cristo. Os que estão separados por Cristo é para que sejam salvos. Só que há muitas pessoas que não estão sendo separadas por Cristo. Mas elas têm se separado de Cristo. Porque há inimizade no meio. E é necessário tirar a inimizade, para que ao tirar a inimizade, passe a estar reconciliado com Cristo. E ao se reconciliar com Cristo, passa a ter acesso ao Pai em um só Espírito. Ao ter acesso ao Pai em um só Espírito, por estar reconciliado com Cristo, significa aceitar o sacrifício da cruz. Ao aceitar o sacrifício da cruz, torna-se co-cidadão do santo. E ao tornar-se co-cidadão do santo, passa a ser da família de Deus, como diz aqui no final do versículo 19. E sois da família de Deus. Mas para ser da família de Deus, tem que tirar a inimizade, estar reconciliado com Cristo, ter acesso ao Pai em um Espírito, aceitar o sacrifício da cruz, tornar-se co-cidadão do santo, para tornar-se verdadeiramente da família de Deus. Será que não tem alguma coisa que está impedindo de você tornar-se da família de Deus? Será que não tem alguma coisa que representa a inimizade da sua vida, que está te separando de Cristo? Que ao ouvir essa mensagem, você possa entender se você está sendo ou não da família de Deus. Se não tem alguma coisa que está impedindo de você se reconciliar com Cristo. Se não há alguma coisa que está impedindo de você ter acesso ao Pai em um só Espírito. Que é o que todos querem. Ter acesso ao Pai em um só Espírito. Mas para ter acesso ao Pai em um só Espírito,
precisa tirar a inimizade, se reconciliar com Cristo, para ter acesso ao Pai e ao Espírito. A partir daí significa aceitar o sacrifício da cruz, tornar-se co-cidadão do santo, para que a partir de agora tornar-se verdadeiramente da família de Deus. Então que você se pergunte ao ouvir essa mensagem: o que fazer para se tornar co-cidadão do santo? Ou para ter acesso ao Pai em um só Espírito, ou para se tornar da família de Deus. Que você possa entender da melhor maneira possível e se perguntar se não há alguma coisa que tem te separado da presença de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se não há alguma inimizade que está te separando de Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Forte abraço, boa reflexão. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.